Renovando a mente com Provérbios. 22 de outubro, Provérbios 22. Verso 1. Mais digno de ser escolhido é o bom nome do que as muitas riquezas, e a graça é melhor do que a riqueza e o ouro. Cuide da sua reputação, cuide do seu nome. Quando as pessoas ouvem falar do seu nome, o que elas pensam a seu respeito? Elas pensam que podem confiar em você? Ou elas querem distância, dizendo que você é um mal pagador, que você é um caloteiro, que você é aquela pessoa que fala uma coisa e não cumpre a sua promessa? Cuide do seu bom nome em relação aos seus filhos. Quando você fizer uma promessa, honre aquilo que você fala. Você é o modelo para ele. Você é o modelo para ela. Se você desonra a palavra com seus filhos, dentro da sua casa você está gerando um ambiente de insegurança. Isso vai marcando e bloqueando os seus filhos, que começam a pensar: se eu não posso confiar nem mesmo no meu pai e na minha mãe, então como vou confiar em outras pessoas? Se você é professor, seja uma pessoa que honra a sua palavra. Honre a sua palavra com relação aos seus colaboradores na sua empresa. Pense muito bem antes de fazer uma promessa e não poder cumprir depois. E se você trabalha para alguém, como autônomo, seja em qualquer ramo que for, não prometa aquilo que você não pode cumprir. Dê um prazo maior, mas que você tenha certeza de que você vai conseguir honrar a sua palavra. É muito importante honrar a sua palavra e ter um bom nome para que você seja uma pessoa reconhecida como fiel, como justa, como verdadeira, como honesta, porque isso vai gerar indicação e portas abertas. Muitas pessoas desonram o próprio nome e, quando fazem isso, estão destruindo as suas oportunidades. Verso 2. O rico e o pobre se encontraram. A todos os fez o Senhor. Muitos ricos desprezam os pobres, olham-os de cima para baixo, prestam atenção na roupa que vestem, nos modos como falam e se julgam superiores, mas estão se esquecendo que foi Deus que fez todas as pessoas. Você não é superior a alguém só porque vai em um determinado restaurante, só porque frequenta um certo tipo de shopping, só porque tem um carro melhor. Saiba que todas essas coisas ficam na terra. Deus criou o ser humano à imagem e semelhança dele. Nunca olhe para uma outra pessoa levando em consideração a sua condição econômica, nem qualquer outro fator, como raça, como altura, como o tipo do carro ou qualquer outra coisa que Deus não toma em consideração. E por outro lado, existem pobres que olham para os ricos julgando-os, apontando o dedo e dizendo que são todos miseráveis e que são todos exploradores. Isso não é verdade. Há muitos ricos que prosperam e são pessoas que honram muito a obra de Deus, gostam de dar emprego para muitas pessoas e sempre estão dedicadas e preocupadas em buscar desenvolvimento e crescimento pessoal. Então, você que é pobre e que muitas vezes julga os ricos dessa forma, precisa mudar a sua perspectiva. Há ricos que são realmente pessoas avarentas e más, mas há muitos ricos que servem como modelo de empreendedorismo.
e que podem ser modelo para que você se inspire neles e também tenha riqueza. Abraão foi um homem rico e foi chamado amigo de Deus. Isaque e Jacó também foram ricos. Jacó trabalhou muito, trabalhou por 14 anos cuidando dos rebanhos do seu tio Labão, e foi com o trabalho que ele prosperou e ele gerou uma nação. Então, você pode prosperar e você deve prosperar, porque Deus tem prosperidade para dar para os seus filhos. Se você observar a natureza prospera. Você nunca vê uma macieira dizendo: eu já produzi 100 maçãs nesse mês, então eu não preciso mais produzir maçãs no mês que vem. Muito pelo contrário, as sementes caem e a macieira vai frutificando, e a mangueira vai frutificando, e a árvore que dá mimosa também, ela vai frutificando. Se você deixa um campo aberto, a natureza vai sempre crescendo. E a natureza revela a glória de Deus. E se você olha para a natureza e todos os animais e todas as árvores e plantas prosperam, Deus também quer que os seus filhos prosperem. Inclusive, ele disse isso em Gênesis 1:28. Dominai sobre as aves dos céus, sobre os peixes do mar, sobre os animais da terra. Deus criou você para exercer domínio sobre todas as coisas. E, ao longo dessa série, Renovando a Mente com Provérbios, nós temos sempre citado o texto de Eclesiastes, capítulo 11, versículo 1. E vamos citá-lo mais uma vez. Lança o teu pão sobre muitas águas, porque depois de muitos dias o acharás. O nosso pão representa o fruto do nosso trabalho. E Salomão, nesse texto de Eclesiastes 11:1, fala para lançar o teu pão sobre muitas águas, para lançar o seu sustento sobre várias direções, para que você tenha riquezas, para que você tenha várias fontes de rendas e vários recursos, para que você nunca tenha falta de nada. Portanto, o rico e o pobre se encontraram, a todos os fez o Senhor. Se você optar por ficar na pobreza, por ficar na estagnação e em não prosperar, isso é uma opção sua. Mas Deus criou todos para prosperarem. Não julgue todos os ricos. Há ricos maus e há ricos bons. E você que tem sido rico, procure ser alguém que teme a Deus, que honra a Deus, que respeita o próximo, independente da sua condição econômica, independente daquilo que tem. Você não é melhor e superior a ninguém. O Senhor criou a todos como imagem e semelhança dele. Verso 3. O avisado vê o mal e esconde-se, mas os simples passam e sofrem a pena. Todo o texto de Provérbios que nós temos lido ao longo do dia 1º de outubro até aqui, vários capítulos falam para se buscar a sabedoria, porque aquele que tem a sabedoria, ele tem o conhecimento, ele tem o discernimento e ele tem a prudência. Ele vê o mal e ele foge. Ele vê a contenda e ele sai de perto. Ele vê que vai ficar irado e ele não dá vazão à ira, mas ele domina sobre a própria ira. Ele vê que tem uma situação que exige calma e paciência para fazer algo com certeza, e ele tem a paciência e aguarda. Esse é o avisado. Ele vê que o cônjuge está num mau dia, e ele não fica provocando o cônjuge, mas ele espera. O marido respeita a esposa no dia dela, e a esposa respeita o marido no dia dele. E também os pais respeitam os filhos quando percebem que eles estão chateados com alguma coisa e esperam o momento certo e a forma certa de falar com eles. O avisado vê
que aquela pessoa com quem ela está negociando não é honesta, não é verdadeira, não tem uma boa reputação no mercado, não tem um bom nome. Então ela não negocia com aquela pessoa. O avisado vê o mal e esconde-se, mas os simples não prestam atenção em relação às pessoas com quem negociam, em relação às pessoas com quem se relacionam, e elas passam e sofrem a pena. Não seja desatento. Seja uma pessoa avisada. Preste atenção com quem você se relaciona. Preste atenção na igreja que você frequenta. Veja se é um lugar que realmente prega e vive Cristo, para que você permaneça. Ou então, esteja apto, pronto para mudar e procurar um lugar onde a palavra realmente é pregada e vivida, para que você possa de fato ter comunhão com o reino de Deus. 4. O galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas e honra e vida. Galardão é o mesmo que recompensa. A recompensa da humildade e o temor do Senhor são riquezas e honra e vida. O temor do Senhor significa reverência a Deus, significa ter Deus acima de tudo, tomar Deus em primeiro lugar. Ao despertar, colocar Deus em oração, fazer uma leitura da palavra e procurar honrar a Deus em tudo aquilo que você faz. Tendo humildade e honrando a Deus, você recebe o favor do Senhor. Lá em Provérbios, no capítulo 3, está escrito, no versículo 16, que aquele que teme ao Senhor, reverencia a Deus, recebe o favor do Senhor. E o favor do Senhor consiste em que, na mão direita, ele tem vida longa, e na sua mão esquerda estão as riquezas e a honra. Então aqui esse versículo 4, ele repete o capítulo 3 de Provérbios. O favor do Senhor são a vida longa na mão direita e as riquezas e a honra na mão esquerda. E quando ele fala aqui em vida, é importante destacar que muitas pessoas vivem muitos anos, mas elas vivem sem terem vida. O Senhor prometeu vida e vida com abundância. Vida com abundância é uma vida de alegria, de honra, de vitórias. Então, honre ao Senhor em todo tempo. 5. Espinhos e laços há no caminho do perverso. O que guarda a sua alma retira-se para longe dele. O perverso é aquele que faz o mal. O que uma pessoa que faz o mal recebe no seu caminho? Só dificuldades, porque quem faz o mal o tempo todo, engana o tempo todo, trapaceia o tempo todo, adultera, fornica, se prostitui, vive na bebedice, vive comendo de maneira excessiva, vive no consumismo, faz tudo aquilo que é pelo verso, perverso. Dá para fazer uma brincadeira com essa palavra. Perverso é aquele que faz tudo pelo verso. Ao invés de fazer a coisa correta, faz o oposto. Então, quem faz o oposto só pode encontrar espinhos e laços no seu caminho. Mas o que guarda sua alma, o que procura fazer as coisas certas, fica longe dele. Escolha os seus amigos. É isso que o versículo 5 está dizendo. Se você tem aconselhado uma pessoa há muito tempo e a pessoa nunca muda, você precisa se afastar dessa pessoa. Lá em Mateus, no capítulo 16, ou melhor, Mateus capítulo 18, aqui no versículo 15, está escrito: Ora, se o teu irmão pecar contra ti, vai e repreende entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. 16. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. 17. E se não as escutar, dize-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considera-o como um gentio e publicano. Então aqui nós temos uma recomendação do próprio Senhor Jesus, em Mateus capítulo 18, versículos 15, 16 e 17. Se você anda com alguém que faz as coisas erradas,
e ele é uma pessoa próxima de você. Você precisa repreendê-lo e verificar se ele vai aceitar ou não a correção. Se ele aceitar, você o ganhou. Se não aceitar, leva uma ou duas pessoas para repreendê-lo, para que pela boca de duas ou três testemunhas a palavra seja confirmada. E se ele não escutar, leva para a igreja. E se ele não escutar ainda, então ele já não deve mais ser uma pessoa que faz parte do seu círculo de amigos. O próprio Jesus disse: trata-o como um gentio, como um estranho, como um publicano, como aqueles que faziam o mal. Voltando para Provérbios 22, verso 6. Instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Discipline os seus filhos no conhecimento da palavra. Não tenha preguiça de despertar para levar os seus filhos na escola bíblica dominical. Faça cultos domésticos. Medite na palavra juntamente com seus filhos. Procure tomar conhecimento a respeito de cartilhas e livros em que você possa contar as histórias e mostrar o valor moral da espiritualidade. Ensine os seus filhos a orarem, a buscarem a Deus. Seja a pessoa que orienta, seja o pastor do seu filho. Seja a pessoa o discipulador, a pessoa que prepara o seu filho, a sua filha para o reino de Deus. Nós temos visto um bombardeio nas escolas públicas sobre as crianças, com a ideologia de gênero, dizendo que o menino pode escolher se vai ser menino ou se vai ser menina. A menina pode escolher se fica com o menino ou se fica com a menina. Essas coisas precisam ser ensinadas dentro de casa. É necessário entender que o mundo agora se tornou um campo de batalha, onde o diabo tem tentado destruir as famílias a todo custo. Temos visto que jovens não querem mais se casar, porque estão dizendo que se tornou muito fácil se relacionar intimamente com qualquer pessoa, tanto para homens quanto para mulheres. E existe uma cartilha que tem sido divulgada, que o casamento é uma instituição falida. Se você tem repetido esse discurso, então você não está percebendo que o diabo está governando para destruir as famílias. Deus criou a família. Gênesis 2, 24 está escrito: portanto, deixará o varão, o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e com ela será uma só carne. É necessário que você se apegue com Deus e que você procure um bom lugar, uma boa comunidade, igreja ou um local onde se adora o nome de Deus, para que você busque relacionar-se com alguém e forme a sua família. Tenha coragem, tenha fé. Não fique pensando, mas como que eu vou fazer para ter uma família? Ore ao Senhor, coloque os seus planos nas mãos do Senhor, e o Senhor sempre honrará aqueles que estiverem comprometidos com o seu reino. É Ele que traz a provisão, é Ele que dá os pensamentos certos e é Ele que ilumina pelo caminho certo. Fuja dos conselhos dos homens, porque eles estão no caminho mau. Veja esse texto aqui em Romanos capítulo 12. Paulo diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Apresente o seu corpo para Deus. Não viva em fornicação, em ficando com pessoas, se envolvendo com promiscuidade. Faça um sacrifício vivo. Seja uma pessoa santa. Santo significa uma pessoa separada do mundo, que escolhe seguir a vontade de Deus e é agradável a Deus, que é o vosso culto racional.
Culto não é só você ficar num culto. Culto é o que você faz com a sua vida, quando você toma decisões a respeito do que vai fazer. Quando você cuida da sua reputação, quando nós falamos no versículo 1, você está usando a razão para ser lógico, para prestar um culto racional a Deus. E veja o 2. E não vos conformeis, ou seja, não assumam a mesma forma com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não se conforme com o mundo. O cristão anda contra o mundo, contra as ideologias e pregações do mundo. Por isso você precisa instruir o seu filho no caminho em que deve andar, e ele terá força para seguir nos estatutos e nos mandamentos do Senhor. Ensine os mandamentos do Senhor para os seus filhos. Agora, voltando a Provérbios 22, versículo 7. O rico domina sobre os pobres, e o que toma emprestado é servo do que empresta. Esse é o versículo que mostra como Deus honra aquele que tem riqueza. O rico, ele sempre vai dominar sobre os pobres. É ele que tem as portas de emprego, é ele que tem as oportunidades de ajudar mais com a obra e com o reino de Deus. É ele que tem soluções para resolver vários problemas. O rico, na verdade, é aquela pessoa que sempre está buscando resolver problemas dos outros. Perceba que todo rico, ele vende alguma coisa, presta algum serviço. Ele emprega a inteligência para organizar uma estrutura de pessoas e colaboradores para que realize um serviço ou para que ofereça alguma coisa que ajuda a resolver um problema das pessoas. Desde uma lanchonete, resolve o problema da fome das pessoas que estão passando por aquele lugar e que precisam se alimentar, até aquele que presta serviços de conserto de motos, de pinturas, ou até mesmo aqueles que vendem produtos mais caros, como bolsas e sapatos e roupas e viagens. Todos eles estão sempre pensando em ajudar o próximo, em resolver um problema do próximo. Então o rico domina sobre os pobres porque o rico sempre está pensando numa forma de resolver os problemas dos outros. E o que toma emprestado é servo do que empresta. Lá em Deuteronômio 28, quando fala sobre as bênçãos do Senhor, fala que você terá para emprestar, mas nunca tomará emprestado. Então, só pelo versículo 7 nós vemos, e pela observação da natureza, como eu falei anteriormente, que Deus, ele é a favor da prosperidade. O que Deus abomina é a soberba, é a arrogância, é aquele rico que obtém as riquezas enganando os outros. Mas o Senhor, ele está com a prosperidade. Versículo 8. O que semear a perversidade cegará males, e a vara da sua indignação falhará. Quem semeia o mal, vai colher o mal, e a vara da sua indignação falhará. Ou seja, ele faz o mal e ele ainda fica indignado quando as coisas dão errado. Mas vai ficar indignado. E com certeza ele vai ficar indignado, ele vai falhar. Versículo Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Fala, não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também se fará. Então não adianta ficar indignado em razão de alguma coisa não ter dado certo se você fez alguma coisa errada. Vai dar errado, porque o Senhor fará a sua justiça cedo ou tarde ela virá. 9. O que é de bons olhos será abençoado, porque deu do seu pão ao pobre. Aqui está falando a respeito da bondade. Se você deve agir com bondade. Aqui em Provérbios 21, voltando aqui para o capítulo de ontem, nós vemos aqui
No versículo 13: o que tapa o seu ouvido ao clamor do pobre, também clamará, e não será ouvido. E então, seja alguém que presta atenção nisso. Voltando para o 22, versículo 10. Lança fora o escarnecedor e se irá a contenda, e cessará a questão e a vergonha. O escarnecedor é aquele que faz as coisas erradas. E especificamente o versículo 10 está falando a respeito daquele que se ira, aquele que se envolve em contenda. Aquela pessoa que sempre está criando confusão e circunstâncias ruins. Tire essa pessoa da sua empresa. Se afaste de pessoas que vivem contendendo. Se o seu esposo ou se a sua esposa tem criado muitas contendas, faça uma meditação. Pegue esse texto de Provérbios, capítulo 22, versículo 10, e converse, medite junto com ele e com ela sobre essa palavra. Se os seus filhos e se os seus pais têm alguém da sua família ou alguém dos seus amigos vive criando contendas, faça uma reflexão sobre como isso é ruim e como isso é mal. Diga, vamos conversar um pouco sobre isso que você fez hoje. Pegue uma situação específica e comece a falar e mostrar o quanto isso fez mal a você, para que a pessoa tome consciência e pare de agir dessa forma. Fuja da contenda no trânsito. No trânsito, existem muitas pessoas que morrem e que sofrem acidentes por causa do espírito de contenda. Fuja disso. Você vai ter uma família melhor, você vai ter amizades melhores e você vai ter uma vida pacífica e segura. Segura até para a sua família. Eu já contei essa história algumas vezes e vou repeti-la aqui. Certa vez um pai estava com seu filho no banco de trás, na cadeirinha, e se envolveu numa briga de trânsito e parou o carro para tomar satisfação com outro motorista. O outro motorista estava com uma arma, voltou para tirar satisfação com ele e quando viu o filho na cadeirinha no banco de trás, disparou contra o filho e foi embora. Então a tolice dele ter parado o carro para entrar numa contenda acabou gerando a morte do próprio filho dele. Você nunca sabe o que se passa na cabeça daquela outra pessoa. Você não sabe o que aconteceu com outro motorista na casa dele. Se de repente aconteceu um divórcio, se de repente aconteceu a morte de alguém, se de repente ele foi demitido ou ela foi demitida, você não sabe o que a outra pessoa pode fazer. Tenha paciência e seja sábio. Seja uma pessoa que foge da contenda. Verso 11. O que ama a pureza do coração e tem graça nos seus lábios terá por seu amigo o rei. Se você tem pureza no coração e se você sabe como se posicionar e tem boas palavras, e você só vai ter boas palavras se você meditar na palavra, porque você tem conhecimento, e se você ler bons livros, e se você se relacionar com amigos que tenham conhecimento e instrução, porque você é a média das 5 pessoas com quem você mais vive. Perceba que as 5 pessoas com quem você mais convive, na maioria das vezes, são as pessoas que leem as mesmas coisas, veem os mesmos filmes, leem os mesmos livros e falam a respeito dos mesmos assuntos. Então, se você quer ter uma vida diferente, uma vida melhor, escolha bem as pessoas com quem você se aproxima. E se você não tem como ter bons amigos, preste atenção na internet. Procure modelos, pessoas que têm bons resultados e que servem como exemplo e comece a segui-los como se você fosse amigo dessas pessoas. Escute essas pessoas. E você vai começar com o passar do tempo a ter as mesmas ideias, os mesmos conhecimentos, as mesmas informações, e assim você terá por seu amigo o rei. Ter por amigo o rei significa você terá pessoas honradas e respeitadas como seus amigos.
Verso 12: Os olhos do Senhor conservam o que tem conhecimento, mas as palavras do iníquo ele transtornará. Quem tem conhecimento é aquele que age com sabedoria e realiza a vontade de Deus. Então os olhos do Senhor vão conservar aquele que tem conhecimento e que faz as coisas certas. Não basta ter conhecimento. O versículo 12, ele significa que os olhos do Senhor conservam aquele que tem e age pelo conhecimento. Agora, as palavras do iníquo, ele confundirá, ele transtornará, fará com que as palavras do ímpio, aquele que faz o mal, não se realizem. Por quê? Porque aquele que pratica iniquidade será confundido. Verso 13: Diz o preguiçoso: um leão está lá fora, serei morto no meio das ruas. Pare de dar desculpas para não fazer o que você precisa fazer. Faça o que você precisa fazer. Se existe um leão lá fora, então você deve procurar alguma ferramenta, de repente algum tranquilizante, para disparar contra ele, para que ele adormeça, para que você consiga passar por ele e chegar aonde você precisa chegar. Você precisa encontrar uma forma de desafiar-se e de vencer aquilo que está como obstáculo na sua vida. E se você não sabe como fazer isso, converse com pessoas. Diga: olha, estou com essa dificuldade, como eu venço isso? Peça conselhos de pessoas sábias, de pessoas que já passaram por essa situação que está na sua frente. Mas prossiga, não fique dando desculpas. E preguiçoso, na Bíblia, não diz respeito só a quem não trabalha nunca, mas quem tem um emprego só e fica parado naquilo, fica acomodado, esse também é preguiçoso. Aquele que é diligente, no contexto de Provérbios, é aquele que está sempre buscando novas oportunidades, porque ele nunca vai passar por tribulação ou dificuldade, porque ele sempre encontra formas de passar por cima dos desafios. Versículo 14: Cova profunda é a boca das mulheres estranhas. Aquele contra quem o Senhor se irá cairá nela. O livro de Provérbios fala muito sobre mulheres estranhas. É aquela mulher que aparece no seu caminho que você nunca viu na vida e que de repente te chama muita atenção e quase carrega você para que vá atrás dela. Lá em Provérbios, no capítulo 5, fala sobre isso. Provérbios, no capítulo 6, da parte final, fala também sobre não se envolver com a mulher adúltera. E o capítulo 7 fala sobre um jovem que foi atraído por uma mulher adúltera. E todos os 3 capítulos, o capítulo 5, 6 e 7 de Provérbios, falam que se você guardar a sabedoria do Senhor, o Senhor te livrará da mulher estranha e da que lisonjeia com palavras, e também da mulher adúltera. E esse versículo ele não fala só sobre mulheres estranhas. Cova profunda é a boca do homem sedutor também, para você que é mulher. O que o versículo 14 traz é uma recomendação para que você guarde e cuide do seu casamento, para que você cuide do seu relacionamento, para que você preste atenção em relação aos seus olhos, para onde eles estão indo. Jesus disse que se você atentar, ou seja, prestar atenção em uma mulher para cobiçá-la, você já cometeu adultério no seu coração. E esse versículo não se refere apenas ao homem, se refere também à mulher que atenta em um homem para prestar atenção e cobiçá-lo. Qualquer tipo de pensamento assim não honra a Deus. E o que o Senhor está dizendo no versículo 14 é que aqui que cova profunda é a boca das mulheres estranhas, aquele contra quem o Senhor se irá cairá nela, significa que é uma grande desgraça. Quantas pessoas perderam as suas riquezas e perderam a sua vida por causa de um relacionamento? Seja com uma mulher ou seja com um homem, seja de um lado ou seja do outro. Preste atenção nos seus relacionamentos. 15. A estultícia está ligada ao coração do menino, mas a vara da correção a afugentará dele. Esse versículo se alinha com o 6, que fala: instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele.
O versículo 15 diz que a tolice está ligada à criança, mas a vara da correção, ou seja, a orientação, vara fala de orientação. A orientação da correção para a correção afugentará dele. Discipline o seu filho com moderação. Você não é um carrasco para agredir o seu filho e espancá-lo. Você é um pai, você é uma mãe que deve usar a orientação da correção. De repente você pode tirar alguma coisa que ele ou ela goste. De repente você pode te retirar algum alimento, alguma refeição que ele ou que ela goste. Vai ficar uma semana sem chocolate, uma semana sem poder ir em tal lugar, uma semana sem poder acessar o computador, ou vai ficar sem o celular. Me dá o celular aqui. Você vai ficar aqui 2 dias sem o telefone. Só vai usar o telefone quando você estiver na escola, porque a gente precisa ter um contato, mas dentro de casa você vai ficar aqui e não vai usar. Pense, converse com pessoas sobre uma forma de dar uma disciplina que faça com que ela reflita no seu erro e se corrija. 16. O que oprime o pobre para se engrandecer a si, ou o que dá para o rico, certamente empobrecerá. Tem muitas pessoas que oprimem o pobre para dizer que são grandes. Já lemos aqui que o rico e o pobre, versículo 2, se encontraram. A todos os fez o Senhor. Então aqui o versículo 16, ele está falando, reforçando o versículo 2. Não oprima o pobre. Pior ainda se você oprime para você dizer que você é melhor, para dizer que você é alguma coisa. Jamais faça isso em relação a outra pessoa. Quem faz isso não se conhece. Você tem valor porque você é imagem e semelhança de Deus. Você não precisa pisar no outro para se considerar maior do que ninguém. E aquele que é pobre e vive dando presentes para os ricos, existe aquela pessoa que é pobre e que fica o tempo todo, vou comprar um presente para mimar aquela pessoa porque aquela pessoa é tão boa, está numa posição que eu quero estar. Não é assim. É com esse espírito de bajulação em relação ao rico que você se torna rico. Você se torna rico procurando uma forma de resolver os problemas dos outros, prestando um serviço ou vendendo um produto que ajude as pessoas. O fato de você ficar bajulando os ricos vai fazer você ficar mais pobre. E tem pessoas que passam por isso. Tem aquela pessoa que ela não tem condição de comprar aquele sapato e aquela roupa que o rico normalmente usa porque ele tem condição para comprar naquela loja, e a pessoa é mais pobre e ela vai naquela loja, compra aquela roupa cara para ela, porque ela não tem posses para aquele nível naquele momento, e ela dá como presente para o rico. O versículo 16 está falando, se você faz isso, você certamente vai ficar mais pobre, você vai empobrecer. 17. Inclina o teu ouvido e ouve as palavras dos sábios, e aplica o teu coração à minha ciência. Versículo 17 fala para você se esforçar para ter sabedoria, porque é isso que vai mudar a sua vida. 18. Porque é coisa suave se as guardares no teu coração, se as aplicares todas aos teus lábios. Você só aplica na sua boca, você só fala aquilo de que o seu coração está cheio. Então, se a sua boca começa a falar palavras sábias, é porque isso já entrou em você. 19. Para que a tua confiança esteja no Senhor, a ti tas faço saber hoje, sim, a ti mesmo. 20. Porventura não te escrevi excelentes coisas acerca de todo o conselho e conhecimento? 21. Para te fazer saber a certeza das palavras de verdade, para que possas responder palavras de verdade aos que te enviarem? O versículo 20 e o 21 está fazendo uma pergunta para nós. Será que eu não te escrevi palavras boas, de conselho e de conhecimento, para você ter certeza a respeito das decisões que você deve tomar e das respostas que você deve dar? É como se o rei Salomão, que é o autor de Provérbios, estivesse fazendo um questionamento nesse ponto para nós, dizendo tudo o que eu escrevi até aqui, e ele foi inspirado por Deus para escrever o que escreveu.
não está te dando conselho, conhecimento e certeza das respostas certas? Certamente que sim. Versículo 22. Não roubes ao pobre porque é pobre, nem atropeles na porta o aflito. 23. Porque o Senhor defenderá sua causa em juízo, e aos que os roubam lhes tirará a vida. Preste atenção nesse versículo 22 e 23. Nunca oprima aquele que é pobre, não roube, não engane, não trapaceie, principalmente se for pobre, se for viúva, se for órfão, porque o Senhor abomina quem ataca aqueles que são mais fracos, e você não ficará impune em relação ao que você fizer, porque cedo ou tarde a justiça do Senhor virá sobre aqueles que praticam o mal contra eles. Verso 24: Não acompanhes o iracundo, nem andes com homem colérico. 25: Para que não aprendas as suas veredas e tomes um laço para a tua alma. Não ande com pessoas que ficam contendendo e que são raivosas e de pavio curto, para que você não fique igual a elas. 26: Não estejas entre os que dão as mãos e entre os que ficam por fiadores de dívidas. 27. Se não tens com que pagar, por que tirariam a tua cama de debaixo de ti? 26 e 27 estão falando a respeito de não dar fiança, não emprestar dinheiro e não dar aquilo que você não pode. Se alguém te pede dinheiro emprestado, nunca empreste. Se você resolver ajudar a pessoa, então doe. Doe, doe, sem esperar mais nada em troca. Porque se você emprestar, você vai se decepcionar. Se a pessoa está te pedindo emprestado é porque ela não tem dinheiro. E se você não pode ser fiador de alguém porque você não tem como honrar aquele compromisso, diga não. Não tem problema nenhum de você dizer não. A palavra do Senhor fala: seja o seu sim, sim e o seu não, não. Porque o que passa disso é do maligno. É do maligno você receber, dizer um sim, sendo que você não tem como ser fiador de uma pessoa. Diga que não pode. Verso 28. Não removas os limites antigos que fizeram teus pais. E esse versículo 28 está dizendo: se você for tomar uma propriedade de alguém, se você for comprar um imóvel, se você receber alguma coisa como herança dos seus pais, não seja trapaceiro. Esses dias vi um homem que estava conversando com uma mulher e a discussão era essa. Ele fez uma construção e agora ele precisa liberar a construção na prefeitura. Só que ele avançou 30 centímetros no muro da vizinha. E a prefeitura disse: você precisa regularizar essa passagem do limite na casa da sua vizinha. E ele estava ali conversando e a vizinha dizendo: você construiu no meu terreno, são 30 centímetros e eu não vou liberar você. E ele precisa da liberação e da concordância com ela para poder registrar, liberar a obra dele na prefeitura. 30 centímetros que ele avançou no terreno da vizinha. Não removas os limites antigos que fizeram teus pais. Você remove 30 centímetros que você pensa, isso não vai dar nada. É só 30 centímetros. E ele não consegue fazer o registro sem resolver o problema com a vizinha. 29. Viste um homem diligente na sua obra? Perante rei será posto, não será posto perante os de baixa sorte. Já falamos aqui que o diligente é aquele que trabalha com responsabilidade, é aquele que cuida da saúde, né? Porque aquele que cuida da saúde, pratica sua atividade esportiva, cuida da sua alimentação, terá boa velhice. É aquele que lança o pão sobre muitas águas, ele tem várias fontes de renda, ele nunca fica na preguiça, ele sempre tem solução para os problemas que aparecem, porque ele sempre está observando, cuidando muito bem da sua vida. O homem diligente preocupa-se em ser um bom esposo. E quando o texto fala que o homem diligente, ele está falando a respeito da pessoa que é diligente. Então ele também se refere à mulher que cuida bem do seu esposo, que lê Provérbios 31 e procura ter os conselhos de como ser uma boa esposa, uma boa mãe também. O diligente aqui não é só o homem, é a pessoa ter que ser diligente. Perante rei será colocado. Não ficará
entre os de baixa sorte, não ficará nas piores situações. E quando o versículo 28 fala, não removas os limites antigos que fizeram teus pais, é para tudo. Preste atenção nos mínimos detalhes em relação a tudo. Respeite os limites em relação às pessoas. Respeite os limites da paciência do próximo, do relacionamento com o próximo. Não seja uma pessoa abusada. O 28. Então, para que você tenha uma vida calma, seja diligente em relação a como você se relaciona com as pessoas. Isso vai te trazer vida e vai te trazer muita paz.